O gnosticismo não é propriamente uma doutrina. Há uma infinidade de doutrinas gnósticas incompatíveis entre si, tá certo? Mas existe um fundo comum que não é de ordem doutrinal, mas, lembra a lição do Friedlander, né, você tem que voltar das doutrinas às experiências originárias. Então, quando você não encontra uma unidade no campo doutrinal, pode ser que você encontre uma unidade no campo da experiência que originou essa diversificação doutrinal. Então, o gnosticismo é a experiência da desordem nua e crua, o caos, tá certo? O terror, pânico, né? Tá certo? No sentido do Milor Fernandes, Deus morreu, Marx morreu e eu mesmo já não estou me sentindo muito bem. Então, esta é a experiência gnóstica fundamental, tá certo? E justamente da experiência da desordem, sem a atenuação da fé, a fé não elimina a desordem, mas ela te dá um fio condutor, um tênue fio condutor no meio da desordem. Não é isso? Mas se você perdeu de vista, né, a recordação de Deus, você não tem mais em que ter fé. Está entendendo? Então a palavra fé perde o sentido. Ou vai adquirir, como na modernidade, já depois de muito, vamos dizer, trabalhado e retrabalhado por camadas e camadas e camadas de autores gnósticos, vai adquirir o sentido de crença. Crença numa doutrina, o que é uma coisa inteiramente absurda. Né? Primeiro que nenhuma dessas revelações aparece como doutrina. Está entendendo? Ela aparece, vamos dizer, como um apelo divino, né? Uma ordem divina, dada a Moisés, ou aparece sob a forma da existência, vida, paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, são fatos. Né? E a fé vamos dizer, é a fidelidade à recordação desses fatos e não crença numa fórmula doutrinária. É uma coisa inteiramente absurda. Se a gente perguntar, você tem fé na doutrina? Eu falo, não tenho fé nenhuma na doutrina. Eu tenho fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma coisa completamente diferente. A doutrina foi sendo desenvolvida pelas pessoas ao longo do tempo e ela tenta explicar em termos racionais, né, aqueles acontecimentos, mas a doutrina em si mesma é nada. Não é isso? A doutrina vamos dizer, é apenas um discurso. Não é isso? Agora, você acreditar num discurso ou no outro, na prática não vai fazer a menor diferença. Quer dizer, o discurso que você mesmo elaborou para você explicar uma experiência da qual você não recorda mais, não significa coisa nenhuma. Né? Mas então, quer dizer, o sentido da fé como crença numa doutrina é um produto tardio e degenerado. É um produto tardio da própria degenerescência da cultura do Ocidente. E não precisamos levá-lo em conta. Pode esquecer isso aí. Trata-se da fidelidade a uma recordação. No sentido original, não é nem mesmo fidelidade à recordação. É confiança numa presença. Como Moisés confia na presença de Deus e como aqueles cegos aleijados que foram curados por Jesus Cristo confiavam né, no poder que ele personificava. Né? Aqueles personagens toda hora estão dizendo, olha, eu não posso me curar assim mesmo, mas você é o Filho de Deus, então você pode. Isso aí não é crença numa doutrina, é crença num poder pessoal que está ali presente dentro de você. Né? Este poder pessoal, ele pode se manifestar muitas vezes, de novo, através dos milagres. Isso quer dizer que nem tudo depende de recordação. O que era presente pode se presentificar de novo. Não é isso? Mas em alguns casos ele não está presente nem sob a forma dos milagres e já nem sob a forma da recordação. Tá certo? Sobrou somente o quê? Sobrou a doutrina. Não é isso? E a doutrina por si mesma não faz milagres. Tá certo? E muito menos é uma presença. Quer dizer, ela é apenas um discurso, né, que você pode sempre discutir. Todo discurso é discutível. Quer dizer, o reino do discurso é o reino da dialética. Se você diz que uma coisa é assim, automaticamente, tão logo que você diz que é assim, alguém pode dizer que não é assim. Isso é parte da natureza da linguagem. A linguagem humana é dialética por natureza. Né?
É um jogo de afirmações e negações. Quer dizer, uma afirmação só tem sentido em função da sua negação possível. Não é isso? Então, quando o conteúdo da revelação se transformou inteiramente em doutrina, ele se torna automaticamente objeto de discussão. E daí aquilo não para mais. E quanto mais discute, mais você vai parar longe dos fatos a que você estava se referindo inicialmente. Então, dentro dessa situação é que aparece, para muitos indivíduos, a experiência do caos, da desordem completa, do desespero, do desamparo total. Tá certo? A qual é automaticamente compensada, né, pela aspiração a um domínio intelectual completo da situação. Tá certo? Quer dizer, quanto mais desesperado e perdido o sujeito está, mais ele se apega, vamos dizer, à possibilidade de um discurso final completo que resolva todos os problemas. Tá certo? Então, o gnosticismo aparece como experiência do caos e como proclamação de uma ordem total hipotética. Mas quanto mais proclama esta ordem total hipotética, mais desesperado o sujeito fica, evidentemente. Tá certo? Então, este choque entre a desordem total e a presente e a ordem total hipotética, né, se traduzirá sob as várias modalidades do gnosticismo que aparecem ao longo da história. Não é isso? Alguns como sob a forma, por exemplo, do evasionismo. Quer dizer, nós estamos no mundo do caos, da desordem e do mal. Então nós temos que sair daqui o mais rápido possível. Por quê? Porque se nós sairmos, nós vamos para o mundo puramente espiritual, onde vigora a ordem, a paz, etc, etc. Então aí, por exemplo, o negócio dos cátaros, que é a proibição de procriar. Nós temos que acabar com a humanidade, temos que parar de nascer, porque esse negócio está dando errado. Quer dizer, nós só estamos no caos e na desordem, por quê? Porque nós insistimos em ficar aqui. Se a gente se retirar, nós vamos todos para, né, a terra sem mal, como falavam os nossos índios, né? Eram índios agnósticos. Então, essa experiência do gnosticismo aparece às vezes em pequenas tribos. Eu mesmo menciono os bantus ali no livro Jardim das Aflições, que vivem num mundo absolutamente desesperador, de onde Deus se retirou e não tem mais como você falar com ele, tá certo? Então, se Deus foi embora, só tem um jeito, você tem que sair logo para ir para onde ele está. Não é isso? Uma outra, segunda variedade de gnosticismo é projetar esta ordem total no futuro. Quer dizer, nós estamos dentro da desordem, hein? E a ordem não existe como realidade atual, como realidade permanente. A ordem é um futuro. Tá certo? E daí vai sair, vamos dizer, as variantes ativistas do gnosticismo que tentam criar um mundo melhor, outro mundo possível, etc, etc. E assim por diante. Então, o estudo do Wegener estava indo tudo muito bem, quando ele descobre que essas várias ordens que ele está tentando colocar em ordem serial, temporal, né, às vezes aparecem de maneira simultânea, em lugares diferentes ou até no mesmo lugar. Então ele desiste de encontrar a ordem da história na sequência das ordens, tá certo? E ele formula a sua, vamos dizer, a sua sentença final. A ordem da história é a história da ordem. Mas a história da ordem não é uma sequência de ordem, é uma sequência de buscas da ordem. Está entendendo? Esta é a única ordem que nós conseguimos observar ao longo da história humana. Então você veja a que distância você está daquelas filosofias da história que tentam observar o conjunto da história como um trajeto mais ou menos predeterminado, ou pelo menos descritível, que deve levar ao resultado X ou Y. Né? Como, por exemplo, Augusto Comte, né? Que tem a era mítica, e depois tem a era metafísica, e depois tem a era positiva, que é a era do próprio Comte. Né? Ou
em Karl Marx, onde você tem, né, a comunidade primitiva, o feudalismo, o capitalismo, e você depois tem o socialismo. Todas essas filosofias da história, né, elas são falsas na base, porque elas tentam observar a história como se fosse um objeto, desde fora. Tá certo? E então esta ordem que eles projetam sobre a história é apenas a ordem como eles mesmos a concebem, e que, por sua vez, ocupa um lugar determinado na história das sucessivas buscas da ordem, e nada mais do que isso. Entendeu? Quer dizer, então, a filosofia da história de Hegel, de Augusto Comte, de Karl Marx, bom, são apenas novos capítulos na história de uma busca da ordem que não acaba e que você não sabe para onde leva. Tá certo? Então, toda tentativa de traçar a história humana, tá certo, como um trajeto que deve conduzir a um determinado fim, tá certo, ela está errada na base. Por quê? Porque você não sabe quando a história termina. Nós podemos descrever uma vida individual humana, uma biografia, nesses termos. Quer dizer, desde os primeiros sinais de uma vocação, tá certo, obscuramente percebido, tá certo, até todos os percalços de uma vida que levam, vamos dizer, à realização dessa vocação. Mas nós podemos fazer isso por quê? Porque a vida humana individual tem uma duração média predeterminada. Aconteça o que acontecer, você sabe que o indivíduo não vai viver 1500 anos e não vai viver 2 minutos. Se ele viver 2 minutos, ele não tem biografia. Então, existe uma expectativa de vida. Se o sujeito faz um projeto de vida, é porque ele espera chegar vivo, né, até o momento em que ele vai realizar os seus planos, tá certo? Mas a história não tem um término predeterminado. Ninguém sabe quando termina. Se ninguém sabe quando termina, ninguém pode saber como termina. Está compreendendo? Ora, acontece que este impulso de descobrir um fim predeterminado, um fim mais ou menos datável, ou um fim que esteja pelo menos ao alcance da imaginação da geração presente, não é em si de inspiração gnóstica, mas surge de dentro do cristianismo mesmo, quando as primeiras gerações de cristãos acreditavam que a segunda vinda do Cristo seria uma coisa iminente. Não é isso? Ora, ela é iminente no sentido da biografia pessoal, porque todos nós vamos morrer, tá certo? E na hora que você morre, né, você é, por assim dizer, congelado, e você só reaparece no juízo final. Portanto, você vai direto para o fim da história, individualmente falando. Não é isso? Então, a vinda do Cristo, a segunda vinda do Cristo é iminente para todos nós, considerados um a um. Porém, historicamente não, você não sabe quando vai acabar a sua comunidade, muito menos quando vai acabar o mundo e quando vai acabar a história. Tá certo? Então, São Paulo apóstolo escreveu: nós todos temos que nos preparar porque a vinda do Cristo é iminente. E todo mundo entendeu isso no sentido coletivo histórico. Todo mundo não, uma parte das pessoas. Logo, um concílio se reuniu e explicou para as pessoas que não era assim. De fato, não era assim. Mas a ambiguidade da coisa permanece, porque a vinda do Cristo é iminente e não é iminente. É iminente num sentido e não é iminente no outro. Não é isso? Então, por outro lado, você vê que coisa. A tendência de tratar a humanidade como se ela fosse um indivíduo humano, ela é de certo modo inerente ao próprio salto no ser que foi dado pelos hebreus e gregos. Por quê? Porque a alma do profeta, ela é de certo modo o modelo da comunidade. Então a comunidade de certo modo é ele. Então, se antes a comunidade era o cosmos, agora a comunidade é o indivíduo. Então, compreende? Quer dizer, e basta um pequeno desajuste de foco para que esta identificação da humanidade com o indivíduo se torne literal. Então você passa a tratar a história humana como se fosse a biografia do indivíduo. Então a biografia tem um começo, tem um meio, tem um fim. Tem uma duração e tem um fim predeterminado. Ela tem um objetivo determinado. Tá certo?
Santo Agostinho dizia o seguinte, dizia, não há uma história, há duas histórias. Existe a história terrestre, que é uma sucessão de acontecimentos que não leva a parte alguma e que você não sabe onde vai terminar. E existe a história da salvação, que culmina no juízo final. Então, a história da redenção da humanidade, que é de certo modo, a história da igreja. Tá certo? Mas a igreja também tem duas histórias. Tem a história terrestre dela, não é isso? Que também, como diz, é um caos. E tem a história espiritual da igreja. É só a história espiritual que tem um fim. Mas esse fim se dá na eternidade e não dentro da dimensão do tempo. Entendeu? Quer dizer, o juízo final não é um acontecimento histórico. É uma coisa que acontece depois que acabou a história. Então ele não se passa nesta dimensão em que nós vivemos, mas na eternidade. Tá certo? Embora Agostinho explicasse isso, tem muita gente que não entendeu. E continuou raciocinando como se a história fosse a biografia do indivíduo, né, que devesse terminar, né, com a instauração do reino de justiça sobre a terra. E como essa segunda vida do Cristo começasse a demorar, demorou mais de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 ano, 1 século, 2 séculos, tá certo? Ao mesmo tempo em que acontecia esta experiência, da expectativa frustrada, né, de um retorno histórico do Cristo, né, junto com a percepção que muitas pessoas tinham da decadência e da desordem dentro da própria igreja, tá certo? Se converte por volta do século XVI em movimentos messiânicos, destinados a corrigir o mundo à luz da fé cristã e a impor a ferro e fogo o reino da ordem e da justiça, tá certo? Que atrairia então a segunda vinda do Cristo, tá certo? De certo modo forçando a segunda vinda do Cristo. Quer dizer, nós podemos apressar a vinda do Cristo se nós implantarmos a justiça a ferro e fogo. Que garantia eles tinham disso? Nenhuma. Tá certo? Mas ou eles apostavam nisso, ou eles caíam para o desespero gnóstico. Tá entendendo? Então, aí vamos dizer, são as duas linhas que vão gerar o surgimento das ideologias de massa moderna. A linha messiânica, que eu prefiro chamar de messiânica, o Wegener chama de apocalíptica, mas eu acho que apocalipticismo é uma palavra muito complicada. Eu sempre gaguejo quando vou falar, então eu prefiro messianismo, que é mais simples. Então você tem a linha messiânica e você tem a linha gnóstica. Está compreendendo? E essa linha messiânica, ela se expressa, por exemplo, em certos capítulos da Reforma Protestante. Não propriamente na versão luterana inicial, tá certo? Mas não no que o luteranismo pretendeu fazer no início, mas no que ele acabou fazendo no final. E se expressa, sobretudo, na reforma de Zwinglio, na Suíça, na reforma do Cranmer, na Inglaterra, e na reforma também na Suíça de Calvino. Tá certo? Calvino, ele cria toda a estrutura organizacional dos movimentos ideológicos de massa. Ele cria a militância, por assim dizer. Quer dizer, a atividade política organizada da sociedade civil para derrubar um poder e implantar outro. Ele que inventou isso aí. Né? E inventa os procedimentos de propagandas, passeatas, manifestações de massa, etc. etc. Né? Inventa também a noção do Estado totalitário, que vai controlar tudo na sociedade, quer dizer, onde a comunidade dos eleitos, né, vai controlar tudo na vida da sociedade, fiscalizando a vida de cada um, tá certo? E denunciando publicamente todos os pecadores. Né? Quer dizer, é uma instituição que ainda você vê hoje em algumas igrejas protestantes, quando um sujeito comete um pecado, ele tem que chegar para a comunidade e contar. Né? Contar. Esse é o motivo. Pergunto por que você não é protestante? Só por causa disso. Eu só conto meus pecados para o padre no escondido. Né?
reunir todo mundo e contar, que vergonha. Né? É muito feio isso. Né? E eu fiquei horrorizado quando eu vi casos como aquele do Jimmy Swaggart, né? Que era um sujeito que estava fazendo um trabalho maravilhoso de pregação, e daí ele foi lá num puteiro e fez lá uma gandaia e tal, e confessou em público, e aí imediatamente tudo aquilo que ele tinha feito é destruído. E isso é o que a Igreja Católica chama de escândalo. Não é isso? Se fosse um católico, ele chegaria para o padre, confessava, o padre passava uma penitência, ó, tu faz isso assim durante... Né? E ele continuaria com o seu trabalho, que era bom. Não é isso? Então, vamos dizer, você veja, para você corrigir um pecado de um sujeito, você expõe milhares a uma tentação. Porque, por exemplo, quantos não perderam a fé por causa daquele acontecimento do Jimmy Swaggart? Não é isso? Então, mas isso aí começa com o Calvino. Tá certo? Então, na ideia do Calvino não existia vida privada. Tudo era público. Está compreendendo? Por outro lado, na Inglaterra, a reforma se dá já por iniciativa do governo. Inicialmente com Henrique VIII, né, que se declara a si mesmo o chefe da igreja, no lugar do Papa, né, e depois pelos sucessores dele. Mas Henrique VIII ainda era católico. Henrique VIII não queria mudar nada, nem na doutrina, nem no ritual, nem na missa. Ele só queria ser o chefe. Quer dizer, é a mesma igreja, com a mesma doutrina, mesmos rituais, etc., só que o chefe sou eu. Mas quando Henrique VIII morre, né, havia uma série de elementos vamos dizer, com ideias reformistas mais radicais. Então eles suprimem a missa, não só suprimem a missa, como a condenam, como se fosse coisa do diabo. Né? Quer dizer, isso é a mesma coisa que dizer que a igreja tinha sido presidida pelo diabo desde o primeiro dia. Né? Cancela 5 sacramentos, faz uma mudança total, elimina a noção da presença real do Cristo na Eucaristia, né? Transforma a Eucaristia assim, apenas num memorial, numa coisa que é para você recordar. Tá certo? E, em suma, faz o diabo e impõe aquilo à sociedade, inicialmente através de uma série de mudanças no rito da missa. Eles vão mudando de pouquinho. Eles fazem, olha, foi aí que Gramsci teve um antecessor que se chamou Thomas Cranmer, que foi o líder da reforma na Inglaterra. Cranmer vai introduzindo pequenas mudanças no rito da missa, de maneira que as pessoas vão se adaptando àquilo sem perceber o que está acontecendo. Não é isso? E só quando a maioria já tinha aceito aquilo, daí ele investe em cima das comunidades resistentes e aí faz uma desgraça, matam 40 mil. Você vê que a reforma protestante matou em um ano mais do que a Inquisição havia matado ao longo de 4 séculos. E até hoje tem muito protestante que bota a Inquisição como o símbolo do horror. Não é isso? Então é claro que logo depois os católicos deram o troco, né, na França, né? Com o negócio da noite de São Bartolomeu. Mas esta linha de transformação não tem nada a ver com o gnosticismo. Mas acontece que esses movimentos revolucionários, que foram de natureza messiânica, né, que surgem justamente a partir do enfraquecimento da igreja. E o enfraquecimento da igreja é devido a um fator muito simples. Né? O rei da França subornou o Papa para que instalasse o papado na França. Tinha tido uma série de papas franceses, então chama o Papa instala o papado em Avignon, e enquanto isso Roma vira uma bagunça, ele virou o reino da perdição. Quando o Papa volta, não tem mais conserto. Não é isso? Então, vamos dizer, o estado de corrupção na igreja nessa época era tal que, por isso eu dizer, quando veio o Concílio de Trento e consegue restaurar a ordem dentro da igreja, aquilo era realmente um milagre, porque era impossível. Né?
Você vê quando alguns pregadores jesuítas são enviados, por exemplo, ao Brasil, né, e eles mandam relatórios para o seu superior da ordem, dizendo, olha, isso aqui está cheio de demônios. Quem são os demônios? Os padres. São demônios, eles só corrompem as pessoas, tá entendendo? Por exemplo, eles dizem para o cara, o sujeito é rico, o cara rico tem 40 escravos, ele diz, não, vocês têm o direito de comer as escravas, porque as escravas são suas. Essas ideias que os padres passavam, porque ele também estava comendo as suas próprias escravas, né? E assim por diante, né? Então, que tinha chegado ao nível de podridão inimaginável, tá certo? Então, daí que sai o desespero desses líderes messiânicos, né? Eles não confiavam mais que a igreja podia se recuperar, então eles decidem fazer o serviço no lugar do Cristo, né? Não há aí uma inspiração gnóstica, não há um desespero efetivo, há um escândalo, tá certo? Só que com as suas iniciativas eles aumentam o escândalo. Lutero, no fim da vida, ele confessa isso, ele diz, olha, a nossa igreja está mais corrupta do que a católica. A gente queria botar ordem no negócio, mas piorou. É claro que piora. Certo? Então, aconteceu que no século XVIII, né, como essas várias reformas já haviam fracassado em criar uma igreja melhor, né, e como a autoridade da Igreja Católica já estava totalmente abalada, tá certo? Então, os movimentos revolucionários vão perdendo substância cristã. E aí, como diz o Wegener, eles caem para o patamar menos diferenciado, mais ao alcance, que era o que? O gnosticismo. Então, não é que, essa é teoria minha, isso não é o Wegener, né? Não é que os movimentos gnósticos se transformaram em movimentos revolucionários de massa. Não, os movimentos revolucionários de massa tinham outra origem, tinham origem messiânica. E as ideias gnósticas são incorporadas, de algum modo, nesses movimentos messiânicos, à medida que eles perdem substância cristã. Tanto que você vê que no século XVIII, se você acompanhar a coisa ali na França, você vê que é quase impossível você estabelecer uma fronteira entre o que eram os movimentos políticos revolucionários e o que eram os movimentos ocultistas. Sociedade secreta, era tudo misturado. Quer dizer, nessas sociedades ocultistas se preservava o quê? Um resíduo, tá certo? De doutrinas gnósticas e de doutrinas, entre aspas, pagãs. E é isso que acaba sendo incorporado pelos movimentos ideológicos de massa. Sobre este período, não existe a documentação do tipo que o Wegener exigiria, que é, vamos dizer, já a documentação em linguagem teorética autoexplicativa. Aí você tem que lidar com os fatos primários, ainda muito mal conhecidos. Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui é, vamos dizer, é o que eu sei que aconteceu, tá certo? Mas eu não sei o como aconteceu. Se você me perguntar como foi esta infusão de doutrinas gnósticas dentro do movimento revolucionário e como foi esta mutação do espírito do movimento revolucionário. Eu sei que aconteceu, mas eu não sei, ninguém sabe o como. Esta parte da história está para ser escrita. Tá certo? Tanto que o Wegener, inicialmente, ele só leva em consideração a coisa gnóstica. Tá certo? E ele dirá que a ordem moderna, ou desordem moderna, ela é inspirada no gnosticismo. No fim da vida, ele perceberá que existe também o elemento messiânico. Tá certo? Ele não é só gnosticismo, tem essa coisa messiânica também. Tá certo? Mas não fica clara a relação entre uma coisa e outra. Tá certo? E daí, como diz, o Wegener morreu e nada mais disse, nele foi perguntado. O que coloca para nós, vamos dizer, a obrigação de tirar isso a limpo. Porque até onde ele levou a pesquisa, estava indo muito bem. Não é isso? E se ele não terminou essa pesquisa é porque ele nunca terminou nenhuma, porque não dava para terminar. Isso aí, vamos dizer, o projeto do Wegener é um projeto para muitas gerações. Tá certo? E o que ele já fez para responder as perguntas já é, como diria o poeta, mais do que prometia a força humana.
Não dá para terminar. Tá certo? Então, restam muitos pontos a esclarecer. Tá certo? E, tal como acontece com Aristóteles, que também é uma obra incompleta, né? Não podemos dizer que Aristóteles só sobrou para nós as notas de aula, nenhum escrito terminado dele. Tá certo? E a filosofia de Aristóteles termina com uma interrogação monstruosa, onde ele diz que os seres só existem como individualidades, substâncias individuais. E o conhecimento é sempre conhecimento do geral. Então, quer dizer, nós temos aí uma tensão entre existência e conhecimento. Como resolver isso? Não adianta perguntar para Aristóteles, porque ele morreu com a pergunta. Tá certo? E Aristóteles, pelo menos, nos legou um livro que se chama Questões, que é uma lista de perguntas que a maior parte não foi respondida até hoje. Então, a filosofia de Aristóteles é um programa de estudos. Tá certo? Então, logo eu percebi isso, eu falei, ó, qual é a maneira de você compreender um programa de estudos? Tentando realizá-lo. E não simplesmente estudando o programa em si mesmo e dizendo, isto é a filosofia de Aristóteles. Né? Quer dizer, isso é, vamos dizer, uma espécie de... Essa atitude seria, o que me parece, uma espécie de idolatria da doutrina. Você quer uma doutrina, tudo definido, dizer, isso aqui é a doutrina de Aristóteles. Claro, pode haver 2 ou 3 coisas que Aristóteles afirma taxativamente, mas tem uma outra coisa que Aristóteles pergunta e deixa sem responder, e que até o sentido das afirmações que ele faz depende de você encontrar uma resposta para essas coisas. Então não me interessa conhecer a doutrina de Aristóteles. Né? Interessa conhecer o programa de estudos que Aristóteles começou e que nós temos que continuar. Tá certo? E isso me parece muito mais óbvio no caso do Voegelin. Tá certo? Quer dizer, você tem que prosseguir essa linha de investigações a partir das hipóteses que ele levantou. Algumas dessas hipóteses você pode até trocar depois, se for uma coisa fundamentada. Quer dizer, você não é obrigado a ser, vamos dizer, fiel à doutrina do Voegelin. Mesmo porque não existe doutrina nenhuma do Voegelin. Existem as investigações científicas que o Voegelin procedeu, começou e que nós estamos continuando. Então, qual é o prosseguimento natural das investigações do Voegelin? Tá certo? Quando eu estudei a obra de Aristóteles, eu vi que havia uma série de linhas que você poderia prosseguir, mas que aqui me parecia mais urgente, era a do próprio método aristotélico. Ele não chegou, onde ele criou vários métodos, e a gente vê que eles têm uma articulação, mas a gente não sabe qual é a articulação. Então o problema da teoria dos 4 discursos é isso. Falei, peraí, para Aristóteles ter podido escrever a poética, a retórica, a dialética, a lógica, como ele escreveu, ele precisaria ver algum padrão de unidade entre elas, mas ele não explica isso em parte alguma. Então nós temos que escavar e ver o que ele estava querendo fazer, e não o que ele escreveu, mas o que ele deveria ter escrito se ele tivesse vivido. Tá certo? Então, quer dizer, tirar de dentro da filosofia de Aristóteles o potencial que ela tem para, vamos dizer, fomentar uma investigação atual. Tá certo? E com o Voegelin fazer a mesma coisa. Então, quais são os próximos capítulos? Quais são as próximas questões que nós teríamos que investigar? Tá certo? Para tirar a dúvida, né, para tentar resolver as dúvidas aonde o Voegelin deixou. Claro que nós podemos resolver, como ele fez, nós podemos resolver algumas dúvidas e legar outras para as gerações seguintes. Nós não precisamos chegar a nenhum resultado definitivo, porque, como dizia Santo Tomás de Aquino, a verdade é filho do tempo. Às vezes, para você entender alguma coisa muito simples, vai muitos séculos. Né? Então, o que interessa é você colocar mais um tijolinho nessa construção. Tá certo? Eu acho assim, o primeiro ponto que precisa absolutamente ser esclarecido é esse de como os movimentos messiânicos, que eram messiânicos na origem, messiânicos e não propriamente gnósticos, absorveram o gnosticismo, tá certo? E acabaram se tornando, de fato, movimentos anticristãos. É isso? Você vê naquele livro da Rosemary Ruther, que nós lemos ontem, The Radical Kingdom, né? Ela é uma teórica dos movimentos revolucionários, ela é a favor dos movimentos revolucionários, e ela tenta mostrar ali que esses movimentos todos partem de uma visão apocalíptica cristã.
E ela diz, esses movimentos começam cristãos, depois se tornam anticlericais e depois se cristianizam de novo. Falando, aí mentira. A primeira parte da tese estava certa. Eles nascem de dentro do cristianismo mesmo, né? Mas eles não se tornam anticlericais. Lutero, por exemplo, era anticlerical, mas não era anticristão. É o que eles se tornam efetivamente anticristãos e radicalmente anticristãos ao ponto de querer varrer o cristianismo da face da terra. Não só Lenin disse isso, mas a Revolução Francesa tentou fazer isso, a Revolução Mexicana tentou fazer isso. Já no século XX a Revolução Espanhola tenta fazer isso. Quer dizer, você usar anticlerical, isso aí é um eufemismo. Mas, e depois eles não voltam a se tornar-se cristãos, eles simplesmente, a partir da sugestão de Antônio Gramsci de que a igreja não deveria ser destruída, mas esvaziada do seu conteúdo espiritual e usada como caixa de ressonância da doutrina revolucionária. Então, essas doutrinas revolucionárias, elas não se cristianizam, mas elas se revestem de um simulacro propositadamente falso de cristianismo. Nós tivemos no início o falso cristianismo, o cristianismo errado. O cristianismo errado era, por exemplo, do Zwinglio. Está tudo errado o que ele disse, só que ele era cristão e ele achava que ele era mesmo. Tá certo? Ao passo que coisa como a teologia da libertação não é cristã de maneira alguma, é um simulacro propositadamente concebido para enganar as pessoas. Como no caso, por exemplo, das católicas pelo direito de decidir, que o Félix Meyer chama diabólicas pelo direito de matar, onde elas sabem que não são católicas nem cristãs, nem no sentido remoto do termo. E a teologia da libertação é inteiramente isso. Eu asseguro para vocês, Frei Beto e Leonardo Boff nunca foram cristãos por um único minuto, nem no sentido metafórico. Eles são marxistas, comunistas, que tentam falar, bom, vamos fazer uma retórica católica aqui para ver se a gente engana os trouxas. Tá certo? Então, a Rosemary Ruther, ela está certa na primeira parte da tese. A origem desses movimentos não é gnóstica, ela é cristã. Tá certo? Motivada pelo choque, pelo desespero, pelo escândalo, e pela recordação daquela perspectiva da vinda imediata do Cristo. Quer dizer que passados 1.600 anos do surgimento desta ideia do retorno imediato do Cristo, ela volta, né, já sob a forma de uma revolta política. Né? Então, durante o século XVIII, esses movimentos revolucionários se infundem de doutrinas gnósticas, ocultistas, etc., etc., e já no fim do século XVIII aparecem como radicalmente anticristãs. Então, nós temos que esclarecer como aconteceu isso. Não dá para fazer isso só pelo método Wegelin, por quê? Porque não há análises teóricas disto por parte dos seus próprios agentes. E por que não há isso? Porque a maior parte desses acontecimentos aconteceu no recesso de sociedades secretas, ou pelo menos discretas, onde ninguém tinha interesse de explicar o que estava acontecendo. Pode haver um outro detalhe, como por exemplo, existem algumas cartas do Adam Weishaupt, fundador da Ordem dos Iluminados, mas é muito pouca coisa. Então, não há uma teorização da ação pelos próprios agentes. Não há, pelo menos, o meu conhecimento. Se alguém achar alguma coisa, agradeço muito. Ao longo de todo o século XVIII, nós vemos essas coisas acontecendo, tá certo? Mas tudo acontece, vamos dizer, no lusco-fusco. Tá certo? Tem uma época de uma imensa confusão, onde você vê o resultado final, mas você não vê o agente mesmo acompanhando passo a passo o que está acontecendo e tentando analisar e teorizando. Provavelmente não havia isso, porque a transformação é tão maluca que se o sujeito fosse analisar, ele ia desistir dela. Então tem coisas que só podem acontecer quando o sujeito está bêbado. Né? Então, aí nós temos que usar então métodos de interpretação que são mais próximos da psicopatologia do que da história ideológica, história cultural, etc. etc. Não são mais sequer os métodos do Wegelin. Né? Essa é a primeira questão. A segunda questão, que ele também não esclarece o suficiente, é quando ele diz que a civilização ocidental alcançou um patamar
de consciência mais elevado do que as outras civilizações, porque ela escapa, vamos dizer, da prisão do mundo cosmológico e descobre a existência histórica diante de Deus. Quer dizer, essa tensão entre história e eternidade. Você não pode se livrar nem de um dos polos e nem do outro. Né? Então, é claro que essa tensão entre história e eternidade, ela expressa muito mais a realidade da vida humana, tá certo? Do que o fechamento dentro do, vamos dizer, do cosmos mágico das civilizações antigas. Não é isso? E bem enfatiza o Wegener, tão logo você descobre a existência histórica diante da eternidade, o mundo da civilização cosmológica passa a ser para você o inferno. Porque é a coisa totalmente fechada, né, onde você está à mercê, né, do arbítrio dos demônios. Né? Milhares de forças cósmicas concorrentes jogando você para cá, para lá. Embora a existência histórica diante da eternidade seja feita de incerteza, né, existe nela esses dois polos que são a fé e a esperança. Não é isso? Né? Mediados pelo quê? Pela caridade. Tá certo? Então, a fé, a esperança e a caridade são a nova chave da existência. Nós não temos o conhecimento definitivo. Tá certo? Nós vivemos dentro da incerteza, tá certo? Mas a fé, isso é, a fidelidade, a recordação originária, vai te dando um fio da meada à medida que os acontecimentos passam. Não te diz o conjunto, não dá o conjunto do mapa, mas te indica o próximo passo. Não é isso? Só que o Wegener esquece de que o Islã aparece exatamente com a mesma definição de uma civilização histórica. O Islã é eminentemente uma história. Tá certo? Qual é a forma de exposição da doutrina islâmica? É a revelação progressiva oferecida ao Maomé durante 28 anos. No meio dos percalços, das incertezas, tá certo? Onde acontece, inclusive, onde é o fenômeno da revogação dos versículos que são revogados, ou porque Maomé não os entendeu, ou porque a comunidade não entendeu, tá certo? Então, o versículo é revogado. Tá certo? Claro que isso é um abacaxi dentro do mundo islâmico, por quê? Porque o padre Zacaria Boutros, que é um ex-erudito muçulmano convertido ao cristianismo, ele descobriu que 98% dos artigos do Corão foram revogados e trocados por outros. Tá certo? O que é Zacaria Boutros, B-O-U-T-R-O-S. Tem uma série de gravações no YouTube muitíssimo interessante. O homem conhece os escritos corânicos mais do que qualquer erudito no mundo islâmico, tá certo? E ele argumenta contra a ideia islâmica de que o Corão é o único livro revelado que tem uma forma estável. Ele diz que não tem forma estável coisíssima nenhuma. É a escritura que mais foi alterada ao longo do tempo. Tá certo? O que para os islâmicos é um escândalo. Tá certo? Mas nós, sem pressupor nada, nem a favor nem contra o Islã, nós podemos admitir esse fato histórico, é? Tá certo? Mas também, ao mesmo tempo que admitimos esse fato histórico, portanto admitimos a incerteza interna do texto corânico, tá certo? Nós também temos que admitir que o Corão é a revelação islâmica, ela é um salto no ser e é a abertura de uma dimensão histórica ainda mais abrangente do que a cristã. Por quê? Porque o Islã incorpora todas as revelações anteriores. O Islã é eminentemente a história da revelação progressiva. Todos os profetas anteriores, inclusive Jesus Cristo, que eles colocam como profeta, são absorvidos dentro da história da revelação progressiva. A culminar no juízo final. Então, quer dizer, nós não temos nenhuma maneira de jogar o Islã para dentro da tipologia das civilizações cosmológicas. Ele é uma civilização histórica e ele é, vamos dizer, uma forma de existência histórica diante de Deus, de maneira muito mais explícita ainda do que na própria Bíblia. Tá certo? Mais explícita, porque
Não, porque eles dizem isso. Isso está dito claramente. Quer dizer, o Islã, ele é, vamos dizer, a culminação de uma sequência de revelações. Mas esta culminação também ela é progressiva. Que a história do Islã não está completa, ela vai se completar no tempo. Está compreendendo? Então, é claro, a perspectiva é inteiramente histórica, não é mundo cosmológico de maneira alguma. Mas, por outro lado, o Islã traz dentro de si um elemento da civilização cosmológica que fica justamente faltando no contexto cristão e que os revolucionários tentam suprir, como no caso de Zwingli e Calvino, que é a regulação completa da sociedade. Nesse elemento, por exemplo, totalitário, que era característico das civilizações cosmológicas, está absorvido dentro do Islã já em forma histórica. Quer dizer, o Islã não é uma forma estática que controla toda a vida social, mas ele é a progressiva história da islamização de todos os aspectos da vida. Quando vai terminar esse processo? Só no juízo final. O mesmo processo acontece na vida individual. Porque como a revelação islâmica dura 28 anos, então há a ideia de que você tem no mínimo 28 anos para você se islamizar. O ingresso do cidadão no Islã não é total, ele simplesmente passa a ser um membro da comunidade, mas ele vai ser, é depois disso que ele vai ser islamizado. À medida que ele vai incorporando os mandamentos corânicos e o exemplo do profeta. Exemplo que está colocado onde? Num tratado de doutrina? Não, na vida do profeta, na biografia do profeta. Quer dizer, você vai imitar uma biografia. Né? Você vai progressivamente adaptar a sua vida aos moldes islâmicos, na medida que você cumpre o Corão. Mas como é que você vai entender o Corão? Para entender o Corão, que é, por sua vez, ele já é uma narrativa. O Corão tem, a revelação se dá ao longo de 28 anos. Né? Você vai recorrer a uma segunda narrativa, que é a vida do profeta. Não é isso? A qual é narrada nos chamados hadiths. Hadiths são ditos e feitos. Existem 40 mil hadiths de diferentes graus de confiabilidade, né, conforme assistem o número de testemunhas, a clareza da narração, etc, etc. Então a islamização do sujeito passa por essas duas mediações, a mediação do tempo e a mediação da biografia do profeta. Então é claro que isso é uma perspectiva de uma história vivida diante da eternidade. A mesma tensão de história e eternidade que você tem no caso de Moisés, você tem já de maneira explícita, né, no Islã.